Boa noite. Boa noite. Como uma experiência vivida. Olá. Boa noite, Caia. Hoje eu vou fazer uma live com o Matheus Cautiero, do Oficina da Alma. A gente vai falar desse trabalho que ele desenvolve, aguardando o Matheus. Ah, chegou. Você que tá lindona, Caia. Você tá super feminina, né? Ei, Aisha, Ei, conseguimos tudo bom, querido? tudo jóia. Deixa eu Tudo me certo. enquadrar aqui. Como é que tá BH? Tá quente, né? Ouro Preto é mais frio. Tá, agora tá mais quente. Nós vivemos um frio aqui, eu não gosto não, mas agora chegou o sol. Não, aqui também tava gelado, deu uma frente fria, né? E agora esses dias deu uma melhorada mesmo. Que bom, aí é mais frio. Você tá em Ouro Preto então, beleza. Tô em Ouro Preto, eu moro aqui, Joia, que legal. pertinho de BH. E agora tudo é perto, né? Porque a gente está em conexão, tudo, não existe distância mais para nós. Exato. Não, a pandemia, ela trouxe essa ilusão de que a gente ia ficar longe e de verdade acabou nos conectando de uma outra forma, né? É, eu estou encantado com essa possibilidade, né, de aproximar, de conectar. Está sendo para mim uma surpresa maravilhosa. Que, aliás, eu não estou querendo nem sair dessa Aham. possibilidade, né? Eu quero continuar mantendo aí essas conexões online que estão sendo maravilhosas. Ampliou o trabalho, né, Matheus? Ampliou a possibilidade, assim, de alcançar pessoas do mundo inteiro. Então, amplia mesmo o nosso trabalho, o nosso olhar, as conexões. Então, isso é muito Sim, importante. Uhum. verdade. E trabalhos que às vezes ficavam escondidos, né? O próprio Evangelho Sentido, que é o tema que você trouxe para a Aham. gente conversar, o Evangelho, Aisha, ele fica aqui há 4 anos, né? Há 4 anos que a gente faz e ninguém sabe, ninguém sabia, eu quase não anunciava, Pois é. não postava, então vinha quem sabia, quem já frequenta aqui a nossa casa, então, Sim. e vinha. Aí tinha uma média de 15, 20 pessoas, e aí quando a gente abriu agora virtualmente, Aham. a gente ganhou um outro grupo, né? Com Umas certeza. 70, 60, 70 pessoas que têm participado semanalmente Semanalmente. conosco. É, a gente já começou falando do Evangelho, mas eu quero primeiro agradecer o Matheus, por ter aceitado esse convite. Acho que vai fazer 3 meses que eu estou participando do Evangelho Sentido. E é um trabalho muito bonito, assim, muito profundo, me tocou muito. Eu tenho uma conexão com. Não digo que com a religião, porque meus pais não são religiosos, meus pais são ateus, então eu acho que foi Hum, a primeira da família que quis buscar um caminho, mas porque eu tinha alguma conexão com Jesus mesmo, com essa força crística, né? Com essa força que traz amorosa, assim, esse Cristo. uhum. E aí, quando eu, né, descobri esse trabalho seu, eu fiquei encantada. Eu acho que você conseguiu conectar, assim, as palavras que já têm esse amor, essa grande sabedoria, né, do Mestre Jesus, mas com esse trabalho que você conduz de forma tão simbólica, assim, tão sentida, tão profunda. Então, eu quero primeiro apresentar o Matheus, para quem não conhece. O Matheus é psicólogo, é professor de focalização, é constelador familiar e é músico de alma, né, Matheus? É, eu tenho me aventurado por essa musicalidade aí que
meu coração pede. Eu não tenho a técnica, mas a alma ela vai pedindo para cantar, para deixar sair. Ah, E, então tá, então eu coloquei certo. Eu falei, ele é é, músico de alma, é a alma que pede. isso mesmo. Bacana. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, para quem está aqui hoje, para quem vai ouvir também a live depois, como que foi esse trabalho, assim, o que que te tocou, né, para começar esse trabalho com o Evangelho Sentido, como que você foi motivado, né, para fazer, desenvolver esse Sim, trabalho? Queria que você contasse um pouquinho. legal. Eu também te agradeço, Aisha, pelo convite. A gente se conheceu, né, num grupo de constelação lá, né? E Em eu 2018, né, Matheus? foi, foi com o Johannes, né? O Foi com João Garriga, agora eu não João lembro se foi Garriga. o Não, o João João. Garriga. Eu falei Johannes, mas eu queria falar o João Garriga. Juan Garriga, isso mesmo. João E Garriga. olha, eu te agradeço pelo convite, porque falar desse trabalho para mim é algo que eu tenho muito apreço, muito cuidado, sabe assim, eu gosto e eu tenho um sonho que ele possa se Uhum. expandir para que outras pessoas em outros lugares, quem sabe, né, você que está se identificando tanto com essa proposta, é, Uhum. você também possa pegar esse manejo da focalização para montar um grupo aí em Ouro Preto, para Uhum. poder criar também uma fonte de acesso para as pessoas. É, e esse então é um projeto que eu tenho, que isso possa se expandir nesse sentido, Uhum. independente do que a gente faz aqui, que outras pessoas possam replicar, porque eu realmente acredito nesse modelo de trabalho. Aham. Mas a sua pergunta é, então eu te agradeço por estar abrindo esse espaço para que isso possa, né, ser dito, para a gente possa estar falando mais. É, e o que me motivou? Olha, eu nasci numa família cristã, numa família espírita. Ao contrário de Uhum. você, que você já teve que romper barreiras para encontrar o seu caminho espiritual, né? O meu, que você nasceu numa família de ateus, o meu, desde o do berço, eu já tive ali junto com meu pai, com minha família, mas principalmente na figura do meu pai, Uhum. uma espiritualidade muito forte, muito presente. Então, eu ia pequenininho, sendo levado junto com os meus irmãos para Uhum. evangelização infantil, que é o que a gente chama no movimento espírita. É, dentro do espiritismo, meu pai ficava lá na palestra e os meninos ficavam numa sala onde tinha essa evangelização infantil. E lá Uhum. era essencialmente música. Eu nem lembro direito o que eles falavam, mas eu lembro das musiquinhas até hoje. Da Ah, borboleta, borboleta voa, falando que a vida é boa, sabe? As oh, musiquinhas. E ali, dessa forma, começou a ser apresentado Jesus. E ali, com meu ah, pai, então, foi a primeira uhum. abertura, sabe? Meu pai fazia também na nossa casa. Um outro costume que os espíritas têm é de fazer Uhum. o evangelho no lar. Então, uma vez por Sim. semana, a gente sentava em casa e meu pai então fazia uma oração, minha mãe fazia uma oração e a gente ali lia um trecho do Evangelho. Aí tinha o Evangelho da Meninada, que era uma versão mais infantil. Ali Uhum. então, isso começou a crescer e foi a minha Ah, primeira identificação. Eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia trabalhar, mas eu sabia que ler sobre o Espiritismo, ler sobre a vida de Jesus, os uhum. textos de Emmanuel falando do cristianismo primitivo, aquilo ali me emocionava e eu sentia meu coração assim, eu chorava lendo aqueles livros e Oh. aquilo ali começou. Depois de um Uhum. tempo, o que eu fui percebendo, Aisha, é que todo esse conhecimento cristão, toda Uhum. essa didática que eu recebia, ela tinha um peso muito grande, ou eu recebia de uma forma pesada, que foi Uhum. rapidamente se transformando em cobranças, sabe? Ah, Cobranças para poder ter uma postura que correspondesse àquele modelo. E uhum. ali eu me vi me afastando do Espiritismo, Uhum. me afastando de Jesus,
né, Lilian, me afastando de todo aquele caminho, porque a Uhum. forma com que ele chegava até mim era uma forma cheia de cobrança. Então eu fiquei Uhum. anos sem mexer com isso, aí fui para psicologia, aí fui descobrindo outras coisas, e aí eu fui ganhando outras ferramentas para voltar. E essa, Aham. né, Ah, entende? sim, E de voltar com outro olhar. E sim. aí a primeira coisa que eu comecei a perceber é que eu tinha perdido essa conexão, que eu Hum, tinha perdido esse contato, e aí eu comecei a fazer um trabalho comigo primeiro, de ótimo. estar entendendo o que que é isso que me distanciou, o que que é isso Uhum. que... Porque eu sentia falta de estar conectado com essa fonte de força amorosa, que você falou Sim. assim, essa força crística. E aí Uhum. eu comecei a me tratar nesse respeito. Então eu começava a levar isso para as minhas sessões psicológicas, onde eu era cliente, né? Em terapia eu me Uhum. trato como cliente há quase 20 anos. E isso é Vai... tão importante, né, Matheus, a gente continuar também, Nossa, como terapeuta, a gente continuar se cuidando, se tratando, porque é fundamental, né? essa é a nossa base, né? É o que, Uhum. é o que a gente cria aqui conosco, essa estrutura que a gente vai criando pelos caminhos que a gente percorre aqui na nossa intimidade. Então, eu comecei a me tratar com 21, tem 22 anos que eu me trato. E nessas eu comecei a incluir esse tema nos meus tratamentos. E eu lembro até Uhum. de um que foi muito especial, que eu fiz um trabalho com uma moça com respiração holotrópica, e o tema era esse. Eu coloquei e a gente ia respirando, e eu ia olhando para Jesus e respirando, e deixando o meu corpo trazer, deixando a minha alma trazer tudo aquilo que me afastava dele. E aí, você não sabe quantas coisas vieram, eu nunca imaginei que aquilo pudesse estar guardado em mim, né? Sabe, Aham. vieram, por exemplo, raiva. Eu me dei conta que eu tinha raiva de Jesus, não entendia por que eu olhava para ele com raiva. E aí eu Uhum. fui escutar aquela raiva, e aí vinham Uhum. frases assim: por que que você não reagiu? Por que que você deixou ser levado dessa forma? Sabe? Eu nem Ah, você sabia. tem. Você Por entendeu? Jesus? Então você É. sente a mesma coisa que eu. Eu falava assim, não acredito que você, não acredito que foi assim. Eu acho que essa é uma versão mentirosa. Você não pode ter morrido assim. Eu senti uma coisa também, assim, essa dificuldade de aceitar Que ele que ele pudesse se morreu na cruz. entregar, acabou, se ele se entrega assim. Então, esse foi um dos sentimentos que veio. Aí eu lembro de eu falar daquela raiva, aí depois veio a tristeza, veio a culpa, veio Hum, tristeza, sabe? Um monte de sentimentos que eu nunca imaginei que pudessem estar ali bloqueados em mim e que me afastava de estar me sentindo mais conectado com a essência das palavras dele, com a essência da energia dele. Então, primeiro eu fui fazendo esse trabalho comigo, até que, em um determinado momento, um professor meu tinha me apresentado várias possibilidades de trabalhar com a focalização, que é o Valtim. É um dos primeiros aqui em Belo Horizonte que abriu essa frente hum, da psicologia experiencial com a focalização, que é uma coisa que está chegando devagar, mas é muito nova aqui no Brasil. A focalização tem só um livro traduzido, a gente está agora fazendo um trabalho para traduzir mais obras, a gente está montando aqui um grupo com o pessoal. E a focalização, ele falou, olha, Matheus, existe essa possibilidade. Aí quando ele falou, meu olho, pum, abriu. nossa, E eu peguei e ampliou, falei, né? Ampliou o horizonte. A então Caia, eu abri. ela escreveu para você que ela está identificando com a sua história. A Caia é uma amiga minha de infância, Maria Clara, e ela Legal. também veio de uma família espírita, ela também Hum, passou pela evangelização, ela também fez todo esse caminho. E acho que chega um momento também ela rompeu, chega uma hora que a gente precisa assim afastar, né, um pouco para poder encontrar o próprio caminho. E sim, ela hoje ficou muito feliz que a gente ia falar sobre esse tema, e ela está dizendo que se identifica muito com as suas palavras. que bom, porque realmente eu vejo aqui como terapeuta, eu acompanho muito a angústia
de pessoas que têm esse caminho religioso, seja ele espírita, católico, evangélico, o sofrimento que é, Aisha, Uhum. tá inserido num caminho religioso, espiritual, que não tem suporte para lidar com as questões emocionais que surgem ali. Não tem Uhum. acolhimento para lidar com a humanidade. É só uma cobrança de ter que ser bom, de ter que perdoar, de ter que dar conta, de ter que trabalhar, de ter que amar. Isso vira Uhum. um transtorno. Aí ou a Não. pessoa pira, se afasta e sai, ou ela começa a desenvolver uma hipocrisia, que é Sim. começar a achar que eu estou ali, que eu sou melhor, que eu dou conta disso, na verdade eu vou precisar ficar negando toda uma dimensão nossa, que é Claro, da dimensão humana. da dor, né? A dimensão humana, que é do próprio sentir, assim, aquilo que eu tô sentindo, então eu não posso dizer, eu não posso expressar, porque isso é errado, isso é culpado, né? Eu vou pro inferno, esse tanto de preconceitos, né? Mesmo os tabus mesmo, né? Assim que a religião traz essa. Eu digo pra você que meu pai era ateu, mas porque os meus avós, os pais dele, eram extremamente religiosos, eram Olha aqueles só. de ir à missa, de Uhum. conhecer o Papa, né? Porque meus avós são espanhóis, meu pai também. Então, assim, meu pai, ele desenvolveu uma repulsa, acho que por essa religião mais cega, né? Essa coisa que ela via Rígida. meus avós rígidos e ele não aceitava. Ele falava, não é isso, a vida não é assim. Aí ele rompe com isso, mas ele tinha muita conexão assim com o sagrado, mas para ele o sagrado estava na natureza, né? Então ele era, posso dizer assim, ele era ateu para a religião, ele era completa anticatólico, assim, total, mas ele tinha muita essa conexão com ele, com esse Deus interno, com essa força da natureza, né? Isso para ele era a espiritualidade. Então, tinha a espiritualidade. Ele só rompeu foi com essa visão tão rígida mesmo, que os pais dele Religiosa, passavam. Assim, religiosa. pesada, né? Alguém falou aí da Yoga Kaya, deve ser a sua amiga, pesado, fica pesado. Então, isso precisa ser rompido mesmo. Com esse peso, com essa rigidez, com essas cobranças. Então, Uhum. você tá, trazendo outro significado aí para a caminhada dos seus pais, que o que eles fizeram foi uma reação a essa rigidez, né? E assim Sim. é o que eu mais vejo, sabe? Então, eu acho que está chegando um tempo da gente desenvolver essa espiritualidade que é o caminho interior, que não está necessariamente filiado em dogmas religiosos, em padrões que nos acarretam. Perfeito, Matheus. Então não está confinado, né, em nenhum lugar fechado, em nenhum espaço. De verdade, eu sinto que essa ideia, né, muito assim como a igreja, o templo, como você precisa sair do seu lugar, teve uma função e talvez tenha sido importante, mas eu sinto que o movimento agora é muito mais da gente reconhecer um templo interior, né? Sim. A gente perceber que de verdade a espiritualidade está em nós. Nós somos sagrados, né? Nós somos esse corpo que a gente tem, isso que a gente carrega, a nossa centelha divina é algo que é dentro, né? Então não precisa tanto. E essa visão um pouco também fragmentada, né? Assim, você precisa na igreja, você precisa pagar Uhum. o décimo lá. Então, também, de alguma forma, uma ilusão para você não tomar as próprias rédeas da vida, né? Para você Uhum. não se tornar consciente de tudo que você já é, né? Uhum, de se assumir. Eu gosto muito de uma palavra do guia, do Petor, que ele diz assim, que se a gente aprofundar na nossa espiritualidade, no nosso caminho espiritual, nós vamos encontrar necessidades de desenvolvimento que são Hum, únicas, que são originais e que elas não vão caber em padrão nenhum. Então a gente exato. fica ali pegando uma noção geral nas religiões para depois ir Uhum, escutar aquilo que é único. Né? E aí o que aconteceu comigo? Eu tenho uma visão espiritualista que ela é muito ecumênica. Eu me afastei dessa base espírita. Hoje eu uhum, olho para ela com muita gratidão, honrando sim, tudo, a gente sabe a importância disso, né? Honrando as nossas bases, as nossas raízes, ali é que eu fui apresentado. Mas eu fui me abrindo.
E aí eu comecei a me encantar com as músicas e os tambores dos terreiros. Eu comecei a me encantar com os mantras, né, nas salas de yoga. Eu comecei a me encantar com a meditação, com outros caminhos, com a constelação familiar, com outras possibilidades de trabalho. E nessa abertura, eu via que eu não cabia mais em nenhum desses lugares estruturados, porque se eu estava aqui no Espiritismo, eu não podia cantar a música, não podia levar o tambor para lá, porque o Espiritismo aqui não podia falar desse autor, porque aqui a gente fala só do que está dentro da doutrina. Aí isso me, Essa coisa sabe, do modelo, né? O modelo padrão, pré-estabelecido. isso vai sufocando, e eu não dava conta disso, e aí todo lugar, eu parecia que nenhum lugar eu estava inteiro. Aí a gente criou então a Oficina da Alma, que é um espaço onde eu sinto a liberdade para poder viver esse ecumenismo, onde a gente canta assim músicas evangélicas, espíritas, pontos de umbanda, mantras, onde a gente tem aqui um salão que a gente faz yoga, eu faço constelação familiar, sabe? Então, e aí a focalização, o que é a focalização? Que ela chegou como... Né, que agora a gente vai costurar, né? Que a partir do Evangelho você usa o Evangelho também com algumas técnicas de um pano de fundo, né? Que são essas outras técnicas que você trabalha. Porque aqui é importante a gente dizer para quem está ouvindo, né? O Evangelho Sentido, eles são encontros semanais que o Matheus faz a partir do Zoom. Tem um grupo do Telegram. Então ele lê o Evangelho e o Evangelho ele é o início de um movimento que nos traz para o interior, né? Desse movimento sentido. Então, por trás também das palavras do Evangelho, o Matheus usa a focalização, que ele vai falar um pouquinho agora, né, Matheus? O que é a focalização? Então, a focalização, para mim, foi o instrumento que eu precisava para poder encontrar uma abordagem a esse tema da espiritualidade que fosse o máximo respeitosa possível com a nossa experiência interna. Então, não nos interessa no Evangelho Sentido pregar teologia, trazer nenhum tipo de visão doutrinária para ninguém. O que nos interessa lá é a sua experiência em ouvir as palavras do Evangelho. Então, o subtítulo desse trabalho, que a gente chamou de Evangelho Sentido, o subtítulo dele poderia ser dito assim: deixe que o seu corpo interprete o Evangelho. Então, eu estou tirando aqui desse mental cheio de razões, de certezas, de dogmas, de conceitos, e a gente vai para o sentir. Né? Aí quando a gente fala em sentir, eu vou falar um pouquinho da focalização. Quem trouxe ela foi Eugene Gendlin. Ele foi um discípulo de Carl Rogers, que já trabalhava com essa perspectiva do sentir na psicoterapia. Mas humanista. Humanista. E aí Gendlin chega, aprende com Rogers, trabalha com Rogers, vira um parceiro de Rogers por 11 anos, e aí Gendlin desenvolve um método próprio, que ele chamou de focalização. A focalização, então, foi um passo a passo que ele criou para facilitar esse encontro com a nossa experiência sentida. Sabe? E aí é o que eu trabalho, o formato, é o caminho que eu trabalho e que eu dou aula disso, né, ensinando outras pessoas a trabalhar com isso, outros terapeutas, e dou aula desse caminho e atendo com essa visão, com essa possibilidade. E eu comecei a ver tanta gente que chegava, assim, onde o conceito de espiritualidade da pessoa era racional, era baseado em ideias, em livros, naquilo que o outro falou, mas a experiência dela era completamente diferente. Eu me lembro de um caso que ele está voltando na minha mente aqui agora, eu acho que eu preciso falar dele, muito interessante, de uma pessoa que era uma espírita, ela já estava há muitos anos numa casa, e aí as pessoas às vezes vão fazendo carreira nos lugares, então ela começou com uma tarefeira simples, aí depois vai ganhando cargos de coordenação, de diretoria, e aí anos trabalhando no lugar, ela já estava lá. E aí ela chegou para uma sessão de terapia e ela falando, olha,
eu tô ali, eu faço isso, faço aquilo, mas eu Uhum. não sinto nada, Não. eu tô infeliz, mas eu tô fazendo tudo que é o certo, que eles falaram que tem que fazer, eu faço, faço isso, faço aquilo, faço Protocolo eu esse, tô fazendo, todo maravilhoso, mas a alma tava sem pulso de infeliz. amor. Aí, Ai, eu trouxe para ela esse trabalho. Fecha seus olhos, faça contato com teu corpo. Respira na sua experiência agora. Vamos abrir a possibilidade. O que no fundo da tua alma, o que ela precisa para poder encontrar a verdade do seu caminho espiritual, do que está te faltando nesse caminho espiritual para que você se sinta realizada. Aí ela falou assim, olha, tá me vindo uma imagem muito estranha mesmo. Falei, qual é? Eu tô me vendo com uma saia dessas rodada até o joelho, no meio da mata, rodando, rodando e dançando com essa saia, olha. Um sabe? orixá quase, né? A força de um. Eu não sei direito o que era aquilo, mas parece que é algo ligado a essa linha de uma religiosidade afro, né, Sim, ligado a Umbanda, ligado aos orixás, ao candomblé, eu não sei, assim, não veio com legenda, mas foi uma sim, é. pista Hum. preciosa. Era dança, era saia, estava claro ali. Ela assustou com aquilo, assim, Oh, mas era a alma. Hoje eu li uma frase de Hellinger que eu vou publicar ela amanhã. Ela diz assim: a alma tem outros critérios. exato. Olha que É, lindo. é isso. Não, o verso diz isso, né? Para grande alma, não tem julgamento. Não tem a boa e a má consciência. Não tem Grande certo e errado. certo nem errado, estamos todos a serviço da vida, né? E todos, né, incluídos num só corpo. E ali a alma dela, ela pediu outra coisa, só que escutar aquilo foi insuportável. Ela não deu conta, continua lá até, né, nos Oh, perdemos de vista, mas não foi possível para ela atender aquele pedido de alma. Não sei de que forma que, né, conduziu ali depois, mas o que eu vi é que depois ela adoeceu. Teve um sim, adoecimento. É um outro jeito da alma nos chamar para o nosso exato, caminho. Ela dá umas pistas mais leves, mas quando a gente adoece, ela diz: olha, agora é para valer, nós precisamos mudar. exato. Nós precisamos mudar. Claro, porque como traz essa experiência do corpo, né? A focalização é muito também essa forma de poder trazer a consciência e o corpo, né, juntos, assim, nessa dimensão. Como que o corpo ele fala, né? Como o nosso corpo ele manifesta, ele traz. A gente que não foi ensinado a ouvir, mas o nosso corpo Isso, sinaliza aquilo que não tá bom. Então, de alguma maneira ele fala, ele se incomoda, ele começa a doer e a gente vai forçando, né? Continua explorando do corpo, não para ouvir. E aí, quando chega lá na frente, adoece. Aí o corpo fala, então agora não dá mais, né? A e, gente nossos limites. Uhum. exato. E essas doenças são crises que chegam para trazer um despertar, né? Porque aí a gente já não consegue mais Uhum. resistir, o corpo já, aí as represas já transbordaram. A mudança ela chega. Eu, eu comecei a ver que isso era muito comum no consultório. Ver Sim, pessoas que trabalhavam com espiritualidade e eram as pessoas que tinham mais conflitos, né? Então falta um espaço onde a gente possa incluir os sentimentos como algo total. legítimo. E em todas que eu vejo, todas, eu não vejo nenhuma. É muito raro eu ver algum grupo religioso, católico, espírita, que dê essa abertura. Talvez os orientais eles tenham mais facilidade nisso, porque o Uhum. caminho deles já é mais introspectivo, né? Mas aí também Sim. tem um outro risco deles irem para um lugar que é do vazio, do silêncio, e também não olhar para essa questão da Se humanidade. desconectar do mundo, exato. É um outro Conecta, né? risco. Então eu É, achei no guia do Petor um caminho que une bem essas coisas, a espiritualidade e a abertura psicológica para as nossas emoções. Estou fazendo essa formação que em breve também a gente vai estar
facilitando grupos nesse sentido. Então essa é a minha jornada, é criar essa conexão entre a espiritualidade e a nossa humanidade, que eu acho que ficou muito distorcida e dá margem para muitas Tá. pessoas não quererem saber, como se, na verdade, só fosse distorção, e não é. Tem muita beleza ali, mas essa beleza, ela falta algumas ferramentas para que elas possam se Uhum. expressar sem o peso da rigidez, das cobranças. E aí, o que que a focalização faz, então, no nosso evangelho? Ela cria um Uhum. caminho para que a gente possa se conectar à nossa experiência sentida, e aí o Uhum. detalhe, corporalmente. Porque Isso. Rogers já falava do sentimento, mas ele não enfatizava o corpo. E aí quando chega Uhum. Gendlin, esse austríaco, já faleceu, que viveu, né, mudou lá para os Estados Unidos, foi premiado pela Associação Americana de Psicologia, ele era um filósofo, premiado pela Associação Americana de Filosofia pelas suas contribuições. Gendlin, Uhum. ele é espetacular e ele criou um caminho minucioso de cuidado com essa experiência corporal e nesse caminho os métodos ali de que a gente possa ter Uhum. muitas informações a nosso respeito se eu prestar atenção nas sensações corporais. Então, quando a Uhum. gente lê o Evangelho, né, posso pegar um Pode. trecho aqui Só qualquer. fazendo, entrando um pouquinho nesse termo que você trouxe do espaço, né? Como é importante a gente dar espaço para poder deixar vir à Emergir. tona Uhum. aquilo que está dentro, né? E eu vejo que, e eu sinto isso porque eu trabalho também com a constelação há alguns anos, trabalho com as terapias e tenho feito a imersão, de encontro da criança interior, que é um trabalho que eu Hum. desenvolvo desde janeiro, que eu vejo assim, como é fundamental a gente dar espaço para essas dores que a nossa criança carregou, né, ao longo de tanto tempo. Porque de alguma maneira esse corpo de dor que está em nós, porque o nosso corpo ele registrou todas as experiências que a gente viveu, registrou todo o caminho que a gente fez desde o nascimento até o dia de hoje. Então, tudo, né? A gente pode conscientemente não lembrar, mas o corpo lembra, né? Virou uma memória celular, tá no corpo, tá em algum lugar de nós. E se a gente não dá esse espaço para que isso possa emergir, que isso possa ser dissolvido, né? Para poder ser curado, se a gente fica num processo que é só mental, só psicológico, a gente Racional. não racional, né? A gente não atinge aquilo que de verdade precisa ser tocado em nós, né? Sim. Então, eu acho muito É, isso, é dar um espaço. fundamental. E é isso que você falou, essa sabedoria sistêmica da constelação, ela é muito parecida nesse sentido, porque Hum. ambos, tanto a constelação quanto o Gendlin com a focalização, eles têm uma base filosófica que é a fenomenologia. Exato. Né? E a fenomenologia, ela propõe isso, um espaço aberto para que o fenômeno revele e daí nos dê uma direção. Então a constelação Hum. trabalha assim e a focalização também. E aí Ah, eu gosto muito dessa ideia. Aí a gente vai conseguir escutar os movimentos de alma. Então, hum. o que a gente faz lá no Evangelho? A gente pega um trecho e lê. Primeiro, eu preparo as pessoas, sensibilizo, eu crio um campo de sensibilização. E a Aham. primeira coisa que eu acho que mais nos sensibiliza é a música. Hum. Né? A Aham. música ela vai direto no, Aí no entra a sua coração. alma, né, Matheus? Aí a alma, a artista, encontrou o caminho para se expressar. É, verdade. Porque até então, tem pouco tempo que eu comecei a me deixar, né, ver nesse sentido e me entregar Hum. nesse caminho artístico. Sim. Então, a música, ela é o primeiro. A gente começa então cantando, né? E eu acho que algumas músicas, elas são como orações cantadas, né? Elas vão nos elevando, elas vão abrindo, e aí quando a gente ainda coloca sentimento ali, isso vai à primeira sensibilização. Aí depois a gente começa a pedir a respiração, pedir o Hum. contato com o corpo, a presença, tudo isso para que a gente crie um campo, isso que você falou, de uma abertura para o sentir. Então, Uhum.
eu leio pausadamente. Por exemplo, estou aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13, e aí eu leio pausadamente. Vós sois o sal da terra. Uhum. Se, porém, o sal se tornar insosso, com que se salgará? Eu vou lendo. Né? Vós Uhum. sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma candeia colocando debaixo do módio. E aí, com Uhum. essas palavras, cada um em silêncio, vai ser tocado de um jeito completamente diferente. E o que a gente faz Uhum. não é discutir o que foi lido, eu não quero explicar o que foi lido, não me É, interessa o jeito que cada um está entendendo. O que me interessa é como que cada um está sendo afetado, é o que surge, e às vezes é curioso que surge uma coisa que parece que não tem nada a ver com o texto, né? aham, isso eu já percebi nos trabalhos, assim. E muitas vezes essas palavras vão nos remeter, não sei por quê, mas é muito curioso isso, à nossa infância, né, Matheus? Porque acho que é Muitas justamente ali vezes. onde está essa pedrinha, a dorzinha, né? Então é muito Verdade, impressionante como que o verdade. trabalho com as palavras de Jesus nos conduz para algum lugar dentro de nós, mas que também foi uma experiência que a gente viveu em alguma outra época, né? Sim, exatamente. A Zilma. A A Zilma tá Zilma, lá. a A Zilma é Zilma fã tá. mesmo. Ela tá toda semana lá fazendo uma imersão conosco. E é isso mesmo. Isso é muito comum, porque o que a gente vai ver é que quando eu vou procurar Hum, a causa do meu distanciamento comigo, a causa do meu distanciamento com o caminho espiritual, o que eu vou encontrar são essas feridas infantis, são essas dores dessas hum. relações com pai e mãe. Então eu vejo que o Evangelho vai nos levando, vai nos conduzindo naquele espaço aberto, as palavras elas vão vindo, né? E se algumas pessoas entendem ela com peso, nós vamos vendo aonde que vem aquele peso, e ali vai vindo experiências que ficaram pesadas e que foram criando então um olhar de distanciamento. E aí Isso. a gente deixa sair, deixa sentir, e Não, e esse dali. ponto, só pegando esse gancho do que você traz, Matheus, assim, como é importante isso, assim, como a partir de uma experiência que a gente viveu e não entendeu, a gente gerou uma interpretação. E aquela Uhum, interpretação, ela vai ser uma imagem que a gente vai colocar diante da realidade que a gente tem. Então, às uhum, vezes, a gente viveu uma experiência, lógico, não foi uma experiência positiva, foi uma experiência que nos causou dor. Mas em vez daquela dor passar, ou a gente olhar e acolher aquilo, a gente se agarra na dor. E a dor gera uma interpretação. E depois eu sempre vou estar interpretando a partir da dor e não a partir do meu original, né? Da minha originalidade, da minha espontaneidade. Então, a partir dessa experiência, a gente começa a olhar para o pai diferente, ou começa a olhar para a mãe diferente, ou começa algo em nós se quebra, né? Algo se rompe ali e a gente vai. Eu sinto é isso, assim, como se a gente ficasse fragmentado na vida mesmo. e aí tudo ganha distorção, né? Então, Exato. o trabalho passa a ser a gente poder ter cuidado com essas dores e com essas partes que pedem atenção. Eu me lembro também, então essa é uma parte do trabalho. Eu acho que eu gosto de dividir esse trabalho em duas partes. Edila, Liz, eu gosto de dividir em duas partes, que uma é assim. Uma é essa que a gente acabou de falar. Quando a gente começa a ouvir as palavras, e às vezes são palavras lindas, mas a pessoa não consegue receber aquela beleza. Quando aquilo chega, ela começa a se cobrar, ela Exato. começa a se constranger, ela não dá conta de degustar aquilo ali, porque Uhum. ela está cheia de entulhos emocionais que me impedem de estar aberto, não é só para Jesus, não, é para o meu pai, é para minha Para mãe, para a tudo. vida, para as relações, né? Então toda a espiritualidade que chegar, que não puder incluir a nossa dimensão humana, ela vai estar distorcida. Toda, todo caminho espiritual que a gente fizer, que não incluir as nossas dores, as nossas dificuldades, Uhum. nós vamos distorcer, nós vamos usar ele para compensar,
né? Então, se eu me sinto culpado, eu busco a religião às vezes para compensar isso e dando a fazer coisas para poder Exato. ver se eu me alivio, né? Então, tem muitas formas aí compensatórias, distorcidas que a religião traz. Então, essa é uma parte, a gente olhar esse caminho, só quando a gente abre o espaço e a gente vai ver quanta dor existe para ser transformada, para que a gente possa, então, estar realmente aberto para a beleza desse amor do Cristo. O amor do Uhum. Cristo, ele é contagiante, ele é maravilhoso, mas eu preciso me despojar para poder abrir. Para muitas pessoas ele chegou, olhou nos olhos e disse palavras lindas, e as pessoas não foram suficientes para serem tocadas, porque estavam É. muito armadas, muito apegadas a necessidades tão humanas de poder, de vaidade, de inveja. Aquilo ali parecia uma loucura, e para muitos ainda é uma grande loucura, né? A gente se despojar dessas imagens de Dessas autoafirmação, máscaras, né? Das dessas máscaras. máscaras É, de autoimportância, de autoafirmação, né? Então, quando ele falava, gente, eu não quero ser rei aqui, não. Não, o meu reino, ele é de outro lugar, ele é de outro mundo, meu reino é interno, vocês não estão entendendo nada, né? E eles queriam ali o rei e achavam que... E esse uhum, reino, esse mundo, esse gosto do mundo, para ele não tinha. Ele falou, eu venci o mundo não me pega com essas armadilhas, eu não estou à venda, minha alma não está à não venda. tá vendo. É. Eu sei o que eu quero. Não sei se você já assistiu, mas eu tô assistindo o Maria Madalena, né? Que tá no Netflix. Então Estou é vendo também. Uhum. o processo dela, assim, e é tão. Nossa, aquele ator que representa Jesus, eu acho ele tão bacana, assim, tão conectado, né? Eu sinto uma coisa, assim, na expressão dele, e você vê essa coisa da bondade, né? A plena humildade, a pleno amor, é puro amor mesmo, né? E essa gentileza, assim, esse carinho de olhar para o outro, de compreender. E eu fico pensando, gente, os apóstolos, né, que estavam ali ao lado dele, tinham dificuldade de entender o que ele dizia, tinham dificuldade de ver o mundo a partir do olhar, né, de Jesus, que já era um olhar sem É nenhum isso. julgamento, sem nenhuma resistência, sem nenhum limite, era puro amor para qualquer um. Então, naquela época, né, ele vem para romper muita coisa, ele vem realmente para instalar uma nova energia, né, no planeta. E os que estavam, e mesmo os que estavam próximos, têm essa dificuldade, essa resistência de soltar aquilo que era conhecido, de soltar aquilo que já estava tão cristalizado, né? E Sim. dentro, assim, como conceito, como verdade. Não, mas isso não é a verdade. Como assim? Então eu fico imaginando, né? Como era. E a história deles se soltando das dificuldades dele, como apóstolos, a gente tem a chance de ver nessas histórias a nossa história, né? A gente vai vendo, quando a gente vai acompanhando o Evangelho, que nenhum dos evangelistas, dos apóstolos, eles estavam prontos, não. Eles, Exato. eles eram seres bem toscos, bem difíceis. O Pedro era brigão, agressivo, pescadores, rudes, mas tinha ali, né, uma pureza que ela foi sendo lapidada, ela foi ganhando educação celestial para que pudesse então atravessar. Então a vida deles é um convite para nós também confiarmos que podemos atravessar essas dificuldades para encontrar de fato uma entrega, porque é disso que a gente tem falta, é disso que a gente sente saudade, de encontrar um lugar em nós onde a gente pode Uhum. ser o que a gente quer, o que a gente pode estar, de encontrar uma conexão que seja um alimento de paz Onde para a nossa alma, né? onde a E gente possa isso, ser vulnerável, né, Matheus? Assim, esse lugar eu sinto muito isso, assim, a dificuldade que a gente tem de ser vulnerável, de poder uhum, demonstrar a nossa fraqueza, de poder dizer que a gente não sabe tudo, não é bom, ou não sei o quê. Então, porque o tempo todo, né, o mundo externo está cobrando da gente eficiência, sei lá o quê, nananã, e aí quando a gente
um lugar que a gente pode confiar, no começo a gente até vai desconfiando, assim, para ver, será que é isso mesmo? Mas quando você vê que aquele lugar de verdade, você pode se entregar, né? Você pode confiar e ser quem você é, eu acho que não tem satisfação maior, assim, você de verdade poder se expressar com naturalidade, sem precisar ficar pensando, o que que o outro vai querer ouvir, o que que, né? Quando a gente Sim. encontra esse lugar, assim, de acolhida mesmo, assim, a Onde a gente aceitação. descansa dessas pressões, né, Aish? E aí eu vejo assim que esse lugar ele é possível. A gente, algumas pessoas, alguns de nós já sentiu o gosto, depois perde, mas é um lugar acessível. O que a gente não consegue é se manter ali o tempo todo, né? Não, Mas a gente vai acessando, acessando com mais frequência, acessando e se mantendo com mais intensidade. Esse processo, ele tem um preço. E o exato. preço é esse trabalho interno que a gente vai fazendo. Né? Não adianta Mano. se forçar a fazer caridade, não adianta se forçar a ler textos, belos textos, se forçar a meditar, se você também não for de encontro a essas partes dolorosas, a essas partes distorcidas que clamam por uma nova versão, um novo movimento, uma nova compreensão. Isso não é para ser eliminado, isso é para ser Não. transformado com essa luz da consciência e do amor. A focalização me deu um caminho para isso. Né? Então, na Uhum. focalização, a gente olha. Essa é uma parte do trabalho que eu Sim. acho que dividindo ele em dois, voltando ali naquela ideia, dividindo ele em dois, essa seria uma parte. A gente ir então em direção a tudo isso. E a outra parte é a Uhum. gente conhecer esse gosto que você falou e agora, que a gente está comendo, o gosto dessa conexão com o ser. Isso para algumas pessoas ainda é estranho, mas para quem já sentiu sabe o que é quando eu chego nesse lugar onde eu sinto Uhum. que eu não preciso de mais nada. Aqui eu sou Uhum. paz, aqui eu descanso, Aqui eu estou aqui inteiro. eu estou É, inteiro, maravilhoso, eu estou inteira, eu estou inteiro. Esse lugar é o lugar do ser. E exato. esse lugar, ele precisa ser apresentado também. E Uhum. aí eu vejo que essa é uma outra função do evangelho sentido. Muitas pessoas estão em religiões e caminhos, mas de uma forma muito Racional. intelectualizada, racional, e sem sentir, inclusive, a beleza desse encontro. Aí o que eu Uhum. vejo que mais de bonito, que eu vejo, por exemplo, na religião evangélica, na religião até católica, espírita, é uma das coisas que me encanta dentro da Umbanda, é a música, quando entra a música. Esses são os momentos em que aí some os conceitos todos, A música é uma linguagem universal, né, Matheus? A aí música é vai. aquela linguagem universal, assim, todo mundo, não tem como, todo mundo entende o que é uma música. Você não precisa, Não, não tem não que precisa separar. explicar, né? Você só sente. E aí os evangélicos que estão ali naquele fervor forte, bonito de oração, eles cantam aquele louvor, de repente estão chorando. Aí aquilo ali está É o transformando. trabalho. Né? Lá no centro, eu lembro de eu entrar no terreiro de Umbanda, começava a cantar umas músicas, sentia os pontinhos de algum, me arrepiava, falava, meu Deus, que bonito. Aquilo ali ficava no ar, aquele cheiro de erva, é o sensório, é o musical, é É. aquilo que vai que nos conduz ao sentir. Então essa é a parte das religiões é a parte que eu acho mais bonita e que eu vejo a beleza em todas elas têm uma dimensão que ela é Uhum. musical e nos leva para esse lugar. Aí eu lembro de uma experiência de uma pessoa que muito tempo trabalhando nesse caminho espiritual, mas no dia que ela foi para o Evangelho Sentido e que a gente leu o texto e ela ali de olhos fechados, ela teve uma experiência com essa imagem crística. Ela fechou os olhos e falou: eu não acreditei, mas o que eu vi foi uma mão com uma túnica branca estendida para mim. E essa palavra: eu sempre estive do seu lado. Ela ouviu aquilo, ela desabou e ela passou o resto da reunião chorando, 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 chorando. Aquilo para ela reconfigurou
a relação que ela tinha com a espiritualidade. Porque ela estudava, ela trabalhava, ela fazia, mas no fundo ela não sentia essa companhia, essa conexão, essa presença. Ela não sentia aquilo. E ali então ela sentiu. Essa é a segunda parte do trabalho, que não é só sentir as dores que nos impedem, mas a partir do momento que a gente vai limpando, eu vou fazer uma outra publicação falando isso também. O guia diz assim, olha, essas negatividades, elas vão sumir. Continua o trabalho, continua fazendo o caminho, continua Não para, observando, não para. não para na primeira barreira, não Isso. para. Elas vão sumir. E quando elas sumirem, vai ficar mais fácil sentir essa beleza. Mas, então eu só vou conseguir depois... Não. Nós podemos ter acesso a isso, mesmo com toda a negatividade que a gente ainda tem, com toda a imperfeição. O que nós não vamos conseguir é manter isso, é sustentar isso, porque essa parte distorcida vai nos chamar de volta com as nossas interpretações equivocadas, com o nosso egoísmo, com os nossos medos, com as nossas culpas, com tudo aquilo que está mal resolvido. Mas mesmo que eu volte, agora eu sei um caminho. Ganhamos um monte de coração aí, você viu? Você sabe a conexão, você recebeu, você percebe que é possível, né, Matheus? E eu vejo que é isso, assim, não tem como, né, gente, esse movimento da gente de autoconhecimento, ou autocuidado, ou autoobservação, é fundamental. É fundamental para a gente acessar esse amor que nós já somos, né? Porque nós já somos amor. Nós somos, como Cristo diz, eu sou filho, né, do Pai, vocês também são. Mas a gente foi colocando tanta casca, tanto conceito, tanto medo, tanta coisa para se proteger, né, para se fechar, que a gente foi esquecendo disso. Então, na verdade, todo esse caminho de autoobservação que eu vejo, pelo menos no meu processo foi muito assim, era de olhar para dentro, e quando a gente vai olhando para dentro, né, chega em um momento que a gente começa a deparar com as sombras, a gente começa a deparar com aquilo que a gente, de alguma maneira, não queria ter. A gente queria falar, não, isso aqui eu não quero, não, raiva eu não sinto, não, isso aqui, tristeza, não, isso não é meu. Então, no começo, a gente nega muito, né, fala, meu Deus, o que é isso? Como eu posso ser assim? E aí, chega uma hora que você fala, não, isso faz parte também. Isso também faz parte de mim. E aquilo começa a encontrar um bom lugar dentro de nós, porque a gente não está mais brigando com aquilo, né? A gente não está mais querendo cortar, amputar uma parte de nós, porque faz parte. Porque está aqui, é a nossa parte humana, a nossa parte talvez mais instintiva, mas totalmente necessária também. E aí a gente só pode olhar e a gente olha amorosamente para aquilo, né? Que também está. Porque, de verdade, quem a gente é, o ser que é, ele já é pura perfeição, né? Já é puro amor, já é pura Exato. entrega. O que não é, muitas vezes, essas experiências que a gente está carregando em É nós. isso. É a personalidade, mas tem uma frase de Paulo que é muito bonita, assim. O nosso homem interior, o nosso ser interior, ele é incorruptível. Incorruptível. Ele não, Inviolável. ele é inviolável, mas o nosso ser exterior, ele é corruptível, ele se engana, ele se perde, ele tropeça, e aí é que a gente vai aprendendo a cuidar para que a gente possa estar alinhando isso, estar aprendendo a nos desidentificar com essas questões externas e reconhecer esse lugar essencial de quem nós somos de verdade, a nossa identidade espiritual. Olha essa palavra. A nossa verdadeira identidade. Eu não sou isso que eu acho que eu sou. Eu não sou isso que esses papéis sociais. Eu estou representando alguns lugares, alguns papéis, mas o que eu sou de verdade, a minha identidade espiritual, ela está sendo descoberta, ela está sendo reconhecida aos poucos. Mas não adianta a gente falar disso, porque isso vai ficar muito teórico. Né? Ah, legal, bonito, mas na prática, nós precisamos sentir essas duas dimensões. A beleza desse encontro com o ser e também sentir a dor e a verdade dessas partes que estão ali em distorção, esperando esse acolhimento para se transformarem. Né?
Exato. Dá espaço para isso, dá espaço para poder sentir o que for, né, Matheus? Seja medo, seja raiva, seja angústia, seja alegria. É dar espaço para sentir o que chegar para você, sem julgar, sem querer que seja diferente, né? Sem interpretar, é Sim, sentir. sim. Sim. Nessa pureza do sentir, isso mesmo. Assim as coisas a gente vai sendo guiado quando a gente realmente se abre para esse caminho do sentir, né? Carl Rogers falava assim: existe em nós uma tendência atualizante, um movimento que ele vai sempre nos impulsionar. O Gendlin fala, tem algo, se a gente for acompanhar a nossa experiência, o que a gente vai ouvir é que ela está sempre nos movendo para frente. O problema é que a gente não escuta, não tem esse hábito. Quando a gente começa a escutar, e aquilo que a princípio pode parecer doloroso, vai sempre trazer um movimento de progresso, né, de liberação, de maior abertura, Expansão. expansão, abertura. Isso aí. Ótimo, é isso. Tá Matheus, acabando a gente nosso tempo, né? a gente tá nos últimos minutinhos. Eu queria que você deixasse assim um caminho para as pessoas que tiverem interesse em fazer ou acompanhar o Evangelho Sentido. Se elas te procuram pelo direct aí na página da Oficina da Alma, BH, ou se tem como entrar pelo Telegram. E, Sim. uhum. E como Ai, ó, a se dá Caia, a participação? A Caia vai estar lá conosco então, né, Caia? vai, Caia, toda terça, 7h30 da manhã. Isso. Aí, Aí, lá no meu canal aqui do Instagram, que chama Oficina da Alma BH, lá na bio, que é um link que tem ali em cima na história da página, se clicar ali, aí aparece algumas opções. WhatsApp, Evangelho Sentido. E aí quando você clica lá, você já cai no grupo do Telegram. Aí toda terça, 7h30 da manhã, eu jogo lá no grupo do Telegram o link de acesso para o Zoom. Né? pro Zoom. É um trabalho que ele é oferecido sem custos, mas quem quiser colaborar, ajuda. A gente paga um aluguel aqui na oficina, a gente tem, né? Então quem puder e quiser colaborar, deixa uma colaboração lá que é espontânea, não tem limitação, né? Independente disso, vai. Não sei se vai dar tempo da gente cantar 2 minutos, você acha que A gente, vai? a gente queria tanto fechar com uma música, não sei, Vou acho que tentar. tem 3 minutos, dá? Eu acho que Dá dá. sim. Vou tentar. Vamos encerrar então essa linda conversa, essa partilha, né, de hoje com todo mundo que está aqui, agradecendo a presença de todos e todas, agradecendo mais uma vez ao Matheus, que a gente possa se encontrar no Evangelho Sentido e quem sabe mais para frente a gente converse sobre a focalização, a constelação, viu? E sobre a música. A próxima vez a gente já abre com a música. Obrigado, Aisha. Até a próxima. E eu vejo seu processo lá no Evangelho sempre muito bonito, o seu movimento está sendo muito legal. Até a próxima. Obrigado. Eu agradeço. Tem feito muito sentido para mim. Tenho gostado muito do Evangelho. Acho que me tocou e me levou de novo de encontro com Jesus nesse lugar, assim, do amor mesmo. Gratidão, Matheus. Então, para a gente fechar, vamos ouvir essa linda música com o coração, abrir espaço para sentir. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Isso, pessoal, pode soltar os coraçõezinhos. Te agradeço por
me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Mateus, 5 segundos. Pode ir cantando e a gente fecha com a música.